Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Já quero te convidar para deixar like, se inscrever. Seja muito bem-vinda ao canal. Hoje eu vou falar com vocês cortando aqui alguns legumes. Eu tenho uns pimentões que eu acabei de receber, tá? Tem um rapaz que mora do lado da casa da minha mãe que ele vende legumes. E aí você pode pedir, eles entregam. E como, por conta de eu estar só com as bebês, é muito ruim ficar saindo, né? Então eu pedi os legumes e eu vou conversar com vocês cortando os legumes por conta que a Lucília hoje acordou tarde. Eu sei que ela não vai tirar a soneca da tarde. E eu já sei que eu não vou conseguir gravar o vídeo sem fazer nada, sabe? Com silêncio. Então vamos lá, assim, pro vídeo de hoje. Adolescência. O meu ponto de vista, eu sendo madrasta, né? Para quem não sabe, eu sou Angélica, tenho 29 anos, eu sou mãe de dois bebês, a Maria Lucília e a Maria Laura. Maria Lucília tem 3 anos, Maria Laura tem 1 ano e 7 meses, né? Eu tive uma seguida da outra. E eu tenho um enteado de 15 anos, completou 15 anos agora, né? Recente. E eu vou contar para vocês resumidamente, tá? Porque eu tenho vídeo aqui no canal contando a história do meu casamento. E na história do meu casamento eu falo um pouquinho da história minha de como eu conheci tudo, o meu marido, e como que foi a história com o meu enteado, né? Então, assim, eu conheço meu enteado desde os 8 anos de idade, tá? Quando ele completou 9 aninhos, fui morar com ele. Então, hoje ele tá com 15, eu moro com ele desde os 9, tá? Então, eu sou mãe dele, né? Tenho todas as responsabilidades de uma mãe, eu tenho para com ele. Quando eu conheci ele, a mãe dele tinha morrido, tá? A mãe dele faleceu, ele era criança e ele morava só com o pai, né? E aí, a gente desenvolveu essa relação mãe-filho, né? Não tem nem como, porque ele tinha perdido a mãe dele. E quando eu conheci ele, eu tinha 23 anos de idade, hoje eu estou com 29, tá? Então, assim, gente, agora a gente está na fase da adolescência dele. Eu vou passar para vocês alguns pontos de vistas, alguns pensamentos para você que tem um adolescente aí dentro de casa, seja enteado, seja filho mesmo, para você dar uma refletida, assim como eu dou de vez em quando, né? Porque não é uma fase nada fácil. Pois bem, o Murilo, ele sempre foi uma criança extremamente boazinha. Ele era aquele menino, gente, aquela criança que é quietinho, não fala nada, vai fazendo as coisas, entendeu? Que para ele sempre foi muito quietinho. Ele gosta só de videogame, ele ficava no videogame dele quietinho. Pois bem, a adolescência é a fase, gente, que o adolescente, ele tá descobrindo quem é ele, né? Então, assim, quando você é criança, você vai na baila dos outros. É muito difícil ter a criança que já tenha ali uma personalidade, já saiba tal, já impõe sua vontade, não sei o quê. A maioria das crianças vai na baila da ordem dos adultos, né? Só que a adolescência, ela é o período, gente, que você descobre quem é você. Eu passei por adolescência, você também passou por adolescência, e a gente precisa ter muita paciência com eles, porque a gente já foi adolescente um dia, a gente sabe como que é. E a gente sabe que é uma fase. Meu Deus, cai no chão. E a gente sabe que é uma fase, gente. Você precisa ter isso em mente. Por mais difícil e desafiador que esteja, é uma fase. Eles estão descobrindo quem são eles, qual é o gosto deles. Eles começam a sair um pouco da nossa rédea. Na minha posição como madrasta, eu não posso interferir muito na educação do Murilo, tá? E eu vou trazer um vídeo só falando sobre ser madrasta, tá? Porque é muito diferente você ser uma mãe drasta do que você estar lidando com o seu próprio filho. Eu acho que tem diversas nuances, tá? Que eu acho muito importante. E não é a mesma coisa,
Não é a mesma coisa, porque é o que eu falo, o que eu sempre digo, quando é o nosso filho, quando é a nossa filha, a gente, por mais que a gente brigue, a gente tal, faz as coisas, a gente tem o sentimento materno, porque isso é o da gente. Quando não é nosso filho, por mais que você tenha construído amor e tudo mais, não saiu de dentro de você. Então você não vai agir com a mesma lei, o mesmo rigor. Com relação a essa questão educacional, gente, eu não interfiro muito. Eu sim, eu tenho ali a viabilidade para expressar minha opinião, de falar que eu acho que isso está bom, isso não está bom, né? Mas o brigar, o chamar a atenção, o fazer o adolescente cumprir as suas obrigações, isso eu não posso fazer e não é de minha parte, é do pai dele, tá? Então, assim, eu cumpro com as minhas obrigações de mãe, sabe? Tipo assim, de ver como que tá a escola, de lavar roupa, de fazer comida, de cuidar como um filho. Eu cuido dele como um filho, tá? Mas a questão da, da adolescência, que todo pai e toda mãe precisa ter a sabedoria dele para lidar, o lado de brigar, isso eu não faço porque eu sou madrasta, não sou mãe dele. Eu não posso fazer isso, por mais que eu já esteja com ele há anos e tudo mais. Eu vou falar assim, eu falo claramente para ele, eu falo, ó, eu acho que essa atitude não tá legal, eu acho que essa atitude tá legal. Quando não tá, eu falo, ó, não gostei, precisa rever, mas eu não faço como eu faria com as bebês, que eu brigo direto. Não faz isso, como que você faz isso, não sei o quê, porque quando é nosso filho mesmo, a gente pode falar assim, só que ele não é meu filho mesmo, por mais que eu cuide dele como um filho, isso é um linear que eu sempre coloquei aí, né, nas nossas relações, de não poder, né? Isso foi tudo, gente, foi tudo muito aprendizado, sabe? Foi muito entre eu e meu marido, foram diversos atritos, diversas discussões para ir chegando, né, nesse cenário, entendeu? No início, acho que por eu ser muito nova e eu achar que, tipo assim, pô, ele não tem mãe, eu tenho que ser mãe dele, ainda não era mãe. Eu brigava muito, eu e meu marido, porque, tipo, eu queria puxar para mim a responsabilidade de educá-lo, de educar o meu enteado, né? E eu vi que não é bem assim, essa responsabilidade não é minha e tudo mais. E isso tudo, gente, foi se moldando com o tempo, tá? Nada fácil, nada, como tudo na vida, seus desafios. Então, gente, agora que tá na fase da adolescência, como eu tava falando para vocês, eu tive uma criação muito diferente do que a gente aqui em casa pensa, tanto meu marido quanto eu e tudo mais, né? Então, eu tenho um problema, tipo assim, para mim, eu quero estar no controle das coisas, né? E com relação a essa questão da adolescência, a adolescência, eu vejo assim, a adolescência, ela é um momento que os adolescentes, eles começam a fazer coisas que a gente não concorda, mas que é da vontade deles. E eu acho que esse é o ponto que eu mais tô tendo que aprender a lidar, não de agora, já desde a pré-adolescência, né? Mas lidar dentro de mim. Porque, na minha concepção, algo tem que ser feito de um jeito, e aí eles não fazem, porque eles estão na adolescência, eles fazem do jeito que eles querem, e eu não posso. Eu preciso, tipo assim, largar a mão, porque não está no meu controle, entende? E porque eles vão passar da adolescência para ser adulto, eles vão fazer escolha deles, entende? Eles vão ter a opinião deles, e isso começa na adolescência. Então, eu acho que a adolescência é esse momento, você saber lidar, como soltar, porque enquanto eles são crianças, estão sob os nossos cuidados, a gente fala assim, ó, faz isso dessa forma, por exemplo, usa tal tênis, e a criança vai usar tal tênis, porque você está falando que é para usar tal tênis, porque por algum motivo, e papapá. E chega na adolescência, se você falar não usa tal tênis, eles não vão, eles vão lá e vão usar o tênis que eles querem, entendeu? E aí você fica assim, caramba, mas eu falei
E entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, gente, eu acho que a adolescência é o momento disso. De a gente, como pais e mães, né, entender que eles vão começar a fazer o que eles querem, o que eles têm vontade, entende? Porque não adianta você ficar louca, neurótica, tipo, caraca, meu filho não faz, eu faz. Não adianta. Eles estão começando a adolescência, eles vão virar adultos. Daqui a pouco eles vão estar seguindo a vida da maneira que eles querem, não como a gente quer. Então eu acho que por isso que falam que a adolescência é um período muito difícil, porque vocês veem, o meu enteado, ele foi uma criança extremamente boazinha. Só que agora na adolescência, ele tá manifestando muito a opinião própria, o querer próprio, porque ele, para ele, aquilo é o que ele é. É, tipo assim, é a minha vontade, é o meu jeito. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa ter a paciência nesse ponto, gente. A adolescência, eles estão descobrindo quem eles realmente são, a personalidade deles. Então, a personalidade deles não depende mais de mamãe e papai. Eles são outra pessoa, com opiniões, com gostos diferentes. E eles querem validação. É muito importante a validação, entendeu? Ele tá numa fase, eu vou dar um exemplo da validação, né? Ele tá numa fase que ele é bem magro, né, gente? Ele tá naquela fase de usar aquelas calças bem largas, calça bag, o nome. E eu não gosto, tipo assim, ele tinha um estilo de ser de todo arrumadinho, o blusa polo, ele sempre quando foi criança gostou de polo, calça jeans, bem alinhado, sabe? E agora ele tá nesse momento, tipo, ele quer usar roupa super larga e tudo mais, calça bag, né? Quando eu vi, eu fico assim, pra gente que não é o nosso estilo, a gente fica assim, não tá legal, né? Não tá legal, mas é o que ele quer, é o gosto dele, é o que ele no momento está se sentindo bem. Então você como pai, como mãe de adolescente, não critique seu adolescente. Tente, tipo assim, não faça uma piada, uma crítica severa, não faz isso. Mesmo que você não goste, o que eu acho? Você pode observar, né? E não faz a crítica, mas aí você vai aos poucos construindo, mostrando, porque eles vão fazer coisas diferentes para tentar saber o que eles são, o que eles querem, entendeu? Então, o que você pode fazer, por exemplo, esse caso da calça, em nenhum momento eu deixo claro, eu falo, filho, eu não acho legal, acho muito mais bonito você bem alinhado, bem arrumado como você também gosta, né? E aí eu reafirmo para ele. Mas é importante, gente, não criticar, não zombar, não rir, contorna, dá a volta. Por mais que o adolescente tá gostando daquilo naquele momento, use pequenas situações, pequenas ocasiões para você lembrá-lo do que você acha bom para ele. Aproveite situações, sabe? Pequenas situações para você ir expondo a sua opinião, sabe? De maneira sutil. E, e aos poucos você vai conseguindo comunicar, entendeu? Então, por mais que você não ache legal, você pode ir contornando, aproveitando as situações, fazendo alguns comentários, mas não bata de frente, sabe? Porque quanto mais você bater de frente com o adolescente, menos comunicação ele vai ter com você e mais distante ele vai ficando, tá? Isso é certeiro. Se você bater de frente com o adolescente, bater de frente no sentido assim, pelo amor de Deus, isso é ridículo, não sei o que, não sei o que lá. Se você bater de frente com o adolescente, mais distante ele fica, porque ele está tentando se reencontrar. Ele precisa de orientação, de acolhimento, sabe? Gente, isso é a minha opinião, né? Mas é um conselho que eu dou para vocês. E nesse viés, é muito importante lembrar da comunicação com o adolescente, né, gente? Você precisa estar sempre se comunicando. E aí, gente, a questão da comunicação. Essa questão, eu acho que é um ponto crucial na adolescência. Porque eles têm uma vida lá fora
que não é a nossa vida. Eles, quando vão para a escola, eles têm amigos, eles têm os assuntos deles, eles têm um universo deles, entendeu? E se você não tiver uma boa abertura de comunicação, esquece, eles não vão vir nos falar as coisas. Nós que temos que sempre, aos poucos, pelas beiradas, estar sempre tentando puxar ali uma comunicação com eles, sabe? Tentando se aproximar, porque na adolescência é isso. Se eles não encontrarem viabilidade de comunicação para eles expressarem quem eles querem ser nesse momento, por mais que é uma coisa que você não concorde, sabe? Tipo, nossa, mas tá num estilo que você não concorda, tá com opinião que você não concorda. Calma, é só uma fase. Eles precisam passar por essa fase de autoafirmação, entendeu? Então, assim, se nessa fase, se eles não encontrarem a viabilidade da comunicação, vai se perdendo a intimidade, vai se perdendo e eles vão se comunicando com os amigos deles, com as coisas deles, porque se eles não podem expressar quem eles estão achando que são nesse momento, eles não vão se comunicar. Esquece, você não vai saber de nada que acontece da sua porta para fora, porque eles não vão. Se eles forem falar alguma coisa para vocês e vocês na hora criticarem, cortarem, serem duros, esquece, eles não vão te falar nunca mais. Você vai perdendo a oportunidade de colher ali cada vez mais quem eles estão se tornando, entendeu? Porque é isso, gente, não é isso. Por mais que você não concorde, abra a viabilidade da comunicação, tá? Sabe? Ah, mas eu não tenho tempo, não sei o que lá. Tá bom, mas faz de vez em quando, pergunta como que tá. Ah, qual a sua opinião sobre isso? Poxa, por que você tá usando isso? Sabe, vai se comunicando aos poucos. Mas seja um pouco mais brando para você conseguir acessar o adolescente, entendeu? Porque se você cortar, na hora que eles vêm com qualquer assunto, por mais irrelevante que você acha que é o assunto, porque não é do seu mundo adulto, né? Eles estão numa vibe que ele, tipo assim, é umas coisas que para nós adultos, quase que eles vêm com uns assuntos que pra gente que já tá adulto, tá preocupado com conta, com isso, com aquilo, a gente pensa que é um assunto irrelevante, que é banal, e eu não tô falando só de mim madrasta não, tá? Eu tô falando isso de pais e mães mesmo, tá? Entendeu? O que é melhor? Você ter a paciência de ouvir e ter ali o seu filho te falando coisas do mundo dele, ou você aos poucos ir se desligando, se afastando do seu filho, porque ele está se tornando um adulto, né? Ele está ali na transição para virar uma outra pessoa. E aí daqui a alguns anos você não sabe quem é o teu filho, né? Porque você não viu a construção disso, você não pôde opinar, você não pôde conversar, porque ele não teve espaço para poder falar o que ele acha super legal e você aos poucos falar, mas veja bem, entendeu? Porque assim, gente, tudo é uma construção, tudo é desafiador, e se tem uma coisa nessa vida que é desafiadora, é a educação dos filhos, a criação dos filhos. A gente paga a língua, a gente erra pra caramba, a gente se arrepende, a gente, sabe, depois que eu tive as bebês, eu tive a visão do que é realmente ser pai e mãe, entende? Porque a gente tem as opiniões e a gente depois tá fazendo tudo que a gente achava que não ia fazer, entendeu? Principalmente que é mãe de bebê, a gente já começa a aprender desde cedo isso, entendeu? Então ninguém vai acertar 100%, sabe? Mas um conselho que eu posso dar para você: comece a tratar de uma maneira um pouco diferente a viabilidade da comunicação, para você, para o seu adolescente não se afastar tanto, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Mas, filha, a gente não vai acertar 100%. A gente está aqui nessa terra, é para errar, é para falhar, para aprender e tentar corrigir, né? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.